nessa questão aqui a gente tem. A figura mostra uma área demarcada no interior de um armazém representada na escala 1:200 e uma caixa em forma de um bloco retangular com as dimensões indicadas. Ele coloca aqui 3 centímetros, 4 centímetros e as dimensões da caixa. Nessa área, devem ser armazenadas como as representações como as representadas na figura, respeitando-se as seguintes condições. Primeiro, as caixas devem ser empilhadas de modo que as setas fiquem para cima. Deve haver um espaço livre de 2 metros entre o topo da caixa, deixa eu subir aqui, da pilha de caixas e o teto do armazém, que tem 6 metros de altura. Nessas condições, o número máximo de caixas que podem ser colocadas no armazém é... Bom, pessoal, ele informou lá, ó, que a escala é 1:200, certo? E aí, ó, 1:200 estaria para 3 centímetros sobre o tamanho real da caixa que eu vou chamar de C, que no caso seria o comprimento dela, tá? Então, a gente tem que C é igual a 600 centímetros, que equivale aí a 6 metros, certo? Bom, e agora fazendo a mesma ideia, só que para outro comprimento, que no caso seria, sei lá, a nossa largura, né? Nós teríamos 1:200, 4 para L, e aí o nosso valor de L dá 800 centímetros, que corresponde a 8 metros. Tudo bem? Bom, pessoal, e aí a gente vai ter aqui basicamente o seguinte, ó. Voltando aqui para a figura para a gente poder acompanhar as dimensões, nós vamos ter que, na verdade, esses 3 centímetros correspondem a 6 metros e esses 4 centímetros a 8 metros, certo? E aí ele diz o seguinte, ó, que a gente tem que encaixar essas caixas aqui nessa área, de forma que a altura disponível máxima é 4, certo? 4 por quê? Porque a gente teria uma altura completa de 6, só que ele quer a distância mínima de 2 metros entre o teto, né? E a última caixa a ser colocada, tudo bem? Então, ó, para a gente poder colocar a maior quantidade de caixas aqui, a gente teria que encaixar perfeitamente uma dessas caixas, uma dessas dimensões, né? No caso, o 75 ou o 50, nessas bases aqui. E aí, a gente pode fazer isso verificando que 75, certo? Centímetros, a gente consegue encaixar aqui nesses 6 metros. De que forma? Bom, se a gente pega duas caixas de 75, nessa direção aqui, e encaixa ela aqui, ó, a gente tem ocupado 1,5 metro, certo? Com mais duas, a gente tem 3 metros de ocupação, e aí 3 mais 3, 6. Então, nós vamos ter, ó, 2, 4, 6, 8 caixas aqui nessa direção, certo? E aí, ó, tendo 8 caixas aqui, a gente só precisa se preocupar se nessa outra dimensão, que é de 8 metros, quantas vão caber, né? Observa que a caixa aqui, na outra base dela, na outra dimensão dela, ela tem 50 centímetros, certo? Então, quantos 50 centímetros caberia aqui nesses 8 metros, né? Seria 8 dividido por 0,5, e aqui a gente consegue ver que vão dar pra gente 16 caixas, certo? Então, aqui a gente tem 16 caixas. E aí, pessoal, quando a gente vai olhar para a nossa altura, certo? Cada caixa tem 60 centímetros de altura. E a altura toda disponível é de 4 metros, né? Pelo que a gente já conversou. Então, 4 é o total, né? E cada caixinha tem 60 centímetros, certo? E aí, quando a gente divide os 4 metros pelos 60 centímetros, a gente encontra aqui aproximadamente 6,66. Mas aí, como não dá para quebrar a caixa ao meio, né? E nem botar metade da caixa, a gente vai colocar isso aqui como aproximação para 6. Certo? Então, a gente tem 8 caixas numa direção, 16 na outra e 6 de caixas de altura, né? Então, o total de caixas vai ser o produto dessa quantidade que a gente tem. 8 vezes 16 dá pra gente 128. E 128 vezes 6, que seria a nossa altura, dá pra gente aqui a nossa resposta, que é 768 caixas. Nossa alternativa na letra B.